Olá, bem-vindos a mais um Entre Mundos, o podcast feito para expandir a consciência. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que divide opiniões, mas também fascina muita gente. A gente vai falar sobre ciência e espiritualidade. Temas que a princípio parecem opostos, mas será que são mesmo? É verdade, será que a ciência e a espiritualidade são assim tão opostos? Ou será que nós podemos olhar para a ciência da espiritualidade? E por isso hoje vamos ter de certeza uma conversa muito interessante com um convidado especial. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Hugo Martins, que é terapeuta, é professor, referência na terapia transpessoal, uma abordagem que une ciência, psicologia e espiritualidade em um olhar integrado sobre o ser humano. Hugo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Obrigada por você estar aqui com a gente. Como é que você vê a questão da ciência e da espiritualidade? Você acha que são temas complementares ou são temas opostos? Eu, há uns anos atrás, achava complementares. Hoje, afirma-se mundialmente que não existe ciência sem espiritualidade. Portanto, não dá sequer para separar ou dizer que são temas que se completam, porque a ciência engloba a espiritualidade. Não existe, e os maiores notáveis do mundo que estudam todas essas teorias dizem que não há e não pode haver, se formos a ver até pela constituição do próprio ser humano, não pode haver uma distinção entre o que é ciência e o que é espiritualidade, ou o que é o ser humano e o espiritual, ou seja lá o que for. Portanto, a ciência hoje é espiritualidade também. Aliás, cada vez mais os estudos indicam esta parte espiritual do ser humano. A Organização Mundial de Saúde já categorizou o ser humano como um ser espiritual há mais de 15 anos. Ou seja, já não há essa distinção que há uns anos atrás havia entre ciência e espiritualidade. Algumas pessoas talvez ainda consigam afirmar ou continuem a afirmar que há uma ciência e espiritualidade complementam. Nós não vemos isso agora assim. Nós vemos que espiritualidade é ciência e ciência também é espiritualidade. Não é um complemento, é a parte integrante de. Ok. Olha, Hugo, uma coisa, neste aspecto da ciência, e obviamente que as pessoas espirituais por vezes têm tendência de negar a ciência, que eu acho um erro, mas tu achas que às vezes a pessoa que diz ainda não foi provado está a não querer percorrer um caminho de suposição que na verdade poderia ser benéfico? Ou seja, tem que se mesmo provar para ser verdade, ou enquanto não é provado pode ser que seja verdade? Aí entramos em casos mais específicos, quando disseste, há pessoas que rejeitam a ciência. Não rejeitam. Eles aceitam aquilo que alguns consideram, não é, que esteja correto, pseudociência, que é uma forma de ciência. Dentro da ciência há muita coisa, há hipótese, há o estudo, há muita coisa. E uma coisa, um tema só passa a ser ciência quando estudado. E assim, os cientistas não andam à procura de temas para cientificar, como é óbvio. Eles estudam coisas da humanidade, de tudo o que vai acontecendo, e depois tentam arranjar uma explicação credível para as coisas acontecerem. Mas aqui temos um problema muito grande, que é o ser humano. O ser humano é um ser subjetivo e a ciência é uma coisa objetiva. Uhum. Então, é difícil, muito difícil para a ciência compreender o que é um ser humano. Porque, em primeiro lugar, não é replicável. Somos replicáveis no sentido que nos reproduzimos. Uhum. Mas não é replicável porque não há nenhum ser humano igual ao outro. Nenhum, no mundo inteiro. Tem a mesma personalidade, tem os mesmos traços, o mesmo caráter. Não há um ser humano igual ao outro. Então, se é um ser subjetivo, e cada um somos 8 bilhões, qualquer coisa assim, de seres diferentes, partilhamos muita coisa, não interessa, mas somos diferentes, a ciência tem uma grande dificuldade em estudar o ser humano nesse sentido. Nós conseguimos estudar os processos mentais, consegue-se estudar os processos biológicos, consegue estudar muita coisa, mas há uma parte subjetiva do ser humano que a ciência não consegue consegue perceber que há, e percebe-se que há, e fala-se acerca do tema, mas não se consegue fazer uma tabela. O ser humano tem muito essa coisa da tabela, não é? Os horóscopos e a personalidade não sei o quê, e os números. Qual é a caixinha que eu enfio isto, não é? E o ser humano não cabe em caixinha nenhuma, não cabe em nenhuma tabela. E então isso é assustador para alguns,
E surgem algumas teorias da conspiração acerca disso, e surgem algumas teorias científicas acerca disso, chamem-lhe o nome que quiserem acerca dessas teorias, são tudo teorias. A única coisa entre a ciência e a pseudociência, às vezes temos de deixar claro, não é ser verdade ou mentira. A única vantagem da ciência sobre a pseudociência é uma: enquanto a ciência erra, porque a ciência erra e corrige, a pseudociência não erra, são verdades absolutas. E isto é que é mau. Qualquer verdade absoluta é má. A ciência é uma questão, está sempre a questionar, é uma hipótese, uma teoria, e na pseudociência são verdades. E então, isso é que é perigoso. Quando dizem, é perigoso, não, o que é perigoso é nós temos a certeza sobre um tema, porque a partir do momento em que eu tenho a certeza sobre um tema, eu deixo de lado todas as hipóteses que podem ser variáveis desse tema, que já não os consigo ver, porque a minha certeza delineou-me o meu caminho. Isso é o que está na base de muitas das religiões, né? São verdades absolutas que ninguém pode contestar. E por isso é que depois levam ao que levam. E é assim, sendo a realidade individual e única, cada pessoa vê à sua maneira, por isso é que há pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana e ainda há pessoas que ainda acreditam que a Terra é redonda. Não é? É uma realidade gira. Há uns que acreditam que é redonda, outros que acreditam que é plana. E estão os dois certos. E quando dizem assim, mas não estão certos, então, mas a ciência já provou que a Terra é redonda, estão certos, porque na realidade deles não conseguem ver de outra maneira. Então, a partir do momento em que a minha realidade, os filtros todos de sobrevivência que eu vou construindo no meu crescimento, só me permitem ver nesta dimensão, ou neste prisma, então a minha realidade é esta. Portanto, não tentem mudar a minha realidade, mesmo com factos, porque ela não vai mudar. Ela está construída para me fazer sobreviver. Aliás, toda a nossa realidade, é como se fôssemos um ser coeso quando nascemos, depois os traumas que vamos levando ao longo da aprendizagem vão despedaçando esses temas. Nós, para nos tentarmos manter sãos ou unidos, vamos agarrando esses temas e cada vez os temas estão mais separados e esta já estamos a fazer uma ginástica incrível, já estamos em posições até gráficas, se fôssemos fazer um mapa gráfico disto tudo, estamos a agarrar as partes todas que estão-se a despedaçar e eu só consigo ver daquele ângulo, não consigo ver de outro, eu não consigo ver daqui, há um que consegue ver daqui, está a agarrar assim, há outro que consegue ver daqui, mas eu só consigo ver deste. E isto quando acontece, não é? O ser humano estar tão despedaçado por dentro pela aprendizagem, porque faz parte do crescimento também, dá-lhe uma visão do mundo única e isso aí não dá para replicar, portanto aí a ciência falha, porque a ciência tem que ser replicável também. Agora dá para estudar a individualidade do ser humano, porque é que ainda há autores, eu vejo até colegas, que dizem que psicanálise é uma pseudociência, porque a psicanálise, lá está, é a ciência que estuda o subjetivo. Então como é subjetivo, não dá para criar uma tabela, não dá para criar grupo e replicar, então dizem, isso é pseudociência. É mais fácil categorizar como pseudociência do que admitir que há coisas que a ciência não consegue ainda demonstrar, pela nossa limitação humana. Isso ia ser minha próxima pergunta. Se diante do que você está falando, você acha que a ciência consegue explicar a espiritualidade ou se tem muita coisa ainda que não consegue explicar? Não, há muita coisa que não é explicável. Não é? Eu lembro-me há uns anos, quando estava a tirar a pós-graduação de hipnose clínica na Faculdade de Medicina de Lisboa, e um dos professores, numa cadeira, já não me recordo, era o Dr. João Pereira Maia, que era um psiquiatra notável no Brasil, era presidente da Ordem dos Médicos de São Paulo e era diretor do maior hospital psiquiátrico de São Paulo. E ele contar-nos, à turma, não foi a mim em particular, foi à turma, que lá no hospital psiquiátrico, onde ele era o diretor, uma vez houve um grande barulho nos corredores, sempre ouviu, porque é um hospital psiquiátrico. Pessoas amarradas às marquesas também viu, porque era para não fazer mal a eles ou aos outros. No hospital psiquiátrico é comum fazerem isso. Ele diz, o que eu nunca vi, nunca tinha visto, foi um indivíduo estava aos gritos, amarrado a uma marquesa, e estavam 6 enfermeiros a tentar meter a marquesa no chão porque a marquesa estava colada ao teto. E ele diz que saiu do consultório dele, olhou para aquilo, ele diz que nunca tinha visto nada a levitar. Nossa. E diz assim, não tenho medicamentos para isto. Ele diz, mas que raio de medicamento vou dar a esta pessoa para meter a marquesa no chão? Claro que e ele não. diz, quando conseguirem, isto foi dito pelo Dr. João Pereira Maia, psiquiatra, quando conseguirem colocar esse senhor no chão, por favor, levem-no para um hospital espiritual, que ele aqui não está a fazer nada. Uma coisa que há no Brasil e que aqui não há, hospitais espirituais, já começa a haver uns centros e tal, Sim. mas não há ainda essa ajuda. Nos Estados Unidos há a rede espiritual de apoio, há uma criada por Cristina Stalena Grof.
no mundo inteiro já se olha numa outra vertente, porque ainda estamos um bocado atrasados, vamos lhe chamar assim, nessa questão, mas há fenómenos que não dá para explicar. Ninguém consegue explicar como é que aquela marquesa estava colada no teto. Ninguém consegue explicar aquilo. Ainda. Ou achas que a humanidade vai levar muito tempo até conseguir fazer uma máquina, supondo também que acreditas nisso ou não, que para criar uma máquina que possa medir os espíritos do lado de lá? Achas que essa atividade espiritual é possível de ser medida? E a minha pergunta é para quê? Para saber que existe, para poder falar, para poder conectar mais? Isto é tão humano que é um ditado que é haver para crer como São Tomé, não é? O ser humano, se não ver, não acredita. Não, mas o que é a fé? Não é? A fé é acreditar em algo que não se vê. Sim. Não é? Então, mas o cientista não pode ter fé. Claro, o cientista tem que ter fé. A fé faz parte integrante do ser humano. Não pode pô-la na ciência, né? No processo científico. Ele tem fé que aquilo vai resultar. Mas, de qualquer das formas, quando vemos esta coisa, esta necessidade, os russos fizeram a máquina de Kirlian, que era exatamente a tentativa de, na Guerra Fria, pronto, hoje parece uma andota, mas houve muitas coisas feitas na altura da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Eles queriam arranjar um exército espiritual para atacar o outro país. Quer dizer, eles estavam ali na loucura. Na loucura, quer dizer, na altura estavam a investigar todas. Então os russos inventam a máquina de Kirlian, que é uma máquina que hoje é utilizada para se ver a aura das pessoas e tudo mais. Na altura era para fotografar os espíritos, para ver essa conexão e tudo mais. E houve um grande avanço nessa altura, nessa época, estudaram um bocado isso, depois abandonaram. Lá está, porque há coisas que são subjetivas e nós ainda não temos conhecimento para o fazer. Agora, efetivamente, se me dissessem assim, está aqui uma máquina para que tu possas ver o mundo espiritual, acharia curioso, não ia mudar as minhas crenças relativamente àquilo que eu acredito. Não ia mudar nada. Eu acredito que nós somos seres espirituais, eu sou um ser espiritual, sou um ser, vamos chamar-lhe eterno, chamem-lhe o nome que quiserem, e portanto há de haver muitos. Não é? Portanto, não, na minha realidade, eu sei que na realidade de alguns poderia mexer, na minha realidade eu não sei se iria-me comprovar se eu necessitava de ver para crer. Não sei se necessitava disso. Mas era agradável, tudo é agradável de saber. Eu acho que aqui tem a ver mais com esta divisão, porque o ser humano tem muita tendência de se dividir em opiniões, em categorias, em partidos, em clubes de futebol e tudo mais, alguma coisa. E infelizmente no mundo, eu sou defensor da mesma coisa que tu, que é a ciência e a espiritualidade, é a mesma coisa, e eu gosto até de investigar as coisas, tudo aquilo que eu acredito eu questiono, porque senão mal seria se não fosse assim, não é? No entanto, a explicação tem lógica para mim e é apenas a minha forma de ver as coisas. No entanto, o que eu estava a dizer sobre uma máquina que pudesse, não que eu precisasse dela obviamente também, mas acho que muitas pessoas podiam sentir-se validadas naquilo que é uma tentativa, e podemos discutir por que razão é que elas fazem isso, não é? Uma tentativa de querer provar a outras pessoas que existem espíritos porque elas sentem coisas sobrenaturais, têm sensações, têm visões, uns veem e outros ouvem, e na sociedade em geral isso ainda é visto como estás doido, não é? Sim, isso é tão interessante, porque é um tema tão interessante, porque nós somos treinados a acreditar, o ser humano é treinado em tudo, nós somos treinados a acreditar que tu não és eu não sou tu, até para a própria construção do eu. Eu, para me construir a mim, tenho de diferenciar do outro, sendo o outro a outra figura. Ou seja, se calhar estamos a ver isto de uma maneira errada. Podemos estar a ver de uma maneira errada, que é, eu sou o Pedro, sou tu, e vocês são eu. E isto dito assim parece loucura, e parece um bocado louco. Vou dar aqui um exemplo, se calhar, para que consigamos fazer um mapa mental disto. Então, há uma floresta nos Estados Unidos, em Utah, que é a Floresta Pando. A Floresta Pando tem mais de 40 mil árvores, diferentes, não é? Que tem uma coisa muito interessante, uma característica muito interessante, que todas têm a mesma raiz e todas são geneticamente iguais, 100% geneticamente iguais. Ou seja, se eu tirar uma amostra de um gene, de uma dessas árvores, 40 mil, e comparar com as outras todas são iguais, todas partilham a mesma raiz. E a natureza está-nos a mostrar que, como é que isto funciona? Ou seja, todos nós somos expressões diferentes da mesma raiz, da mesma fonte. Apenas somos manifestações diferentes de uma mesma fonte. Até porque o ser humano,
eu tenho 99,9% do teu ADN e do teu ADN. O que nos diferencia uns dos outros é 0,1% do ADN. 0,1%. É que faz estas características tão diferentes. Juntamente com o quê? Com o ambiente, com a civilização que nos treina e nos põe capazes de vivermos num mundo social. Então, numa fase pré-verbal, ali até aos 2 anos de idade, os bebés acreditam que fazem parte, acreditam porque sabem que fazem parte do todo, fazem parte dos pais, vivem uma relação fusional com os cuidadores, porque são as primeiras figuras com que eles têm contato, quem toma conta deles. Depois começam-nos a fazer acreditar que já não estamos ligados. Nós nascemos assim, mas condicionam-nos a afastar disso. E esse afastamento, que causa muito mais dor do que alegria, porque depois toda a vida, até por isso que nós gostamos tanto de nos relacionar uns com os outros, que era, eu já tive a sensação do todo, agora dizem que eu estou sozinho, como é que eu me relaciono com o todo outra vez? Então vou sempre procurar, é numa relação amorosa, é no amigo, é na sociedade, vou-me sempre tentar relacionar com os outros, e os relacionamentos são importantíssimos para o ser humano, são constitutivos, e até para a felicidade do ser humano são determinantes, e esta necessidade já vem de bebê, de eu pertencer a um todo, e de repente dizerem que não, e mostram-me que não, e demonstram-me que não. E então e nessa fase pré-verbal, e aí é que se vê as conexões, e é quando se começa também a ver os estilos de vinculação e tudo mais, que vão determinar todos os tipos de relacionamentos com os outros seres humanos no futuro. Jung, há muitas pessoas que falam de Jung, mas não estudaram psicanálise. É diferente quem conhece os conceitos todos. É um bocadinho diferente, não é por ser mais esperto ou menos esperto, é um conceito diferente. Jung falava do self, o eixo self, em que nós nascemos self. Ele, quando fala de self, ele está a falar do inconsciente coletivo. Ele fala dessa raiz que nos une a todos. Nós nascemos assim. Depois é constituído um fusível adaptativo à civilização, que sai a construção do ego. E o que era o eixo self que Jung defendia? É que durante toda esta existência eu tenho que integrar este ego no meu self para que na próxima existência nasça com um self mais rico. Pronto. E havia pessoas que conseguem integrar o ego no self, são os considerados que tiveram uma vida saudável e adaptativa para eles, e há outros que não conseguem fazer esse movimento e que saem ainda um bocado desfragmentados da experiência. Isto era o que Jung defendia, e muitos teóricos também defendem. Então o self, sendo isto, esse termo está muito apropriado pelo senso comum e por outros lados, o self é isto. Mas em Portugal às vezes faltam-nos certas palavras que lá fora, quem estuda em Portugal e no estrangeiro consegue ver essa diferença. Por exemplo, se eu disser self-love, em Portugal é amor próprio. E eu posso ver, não, self-love é o amor universal. Porque o inner love, o amor interior, é que é o que nós chamamos amor próprio. Então entre o self e o inner há aqui uma diferença que em Portugal não há. É tudo amor próprio, é próprio. Não é? É como aquela distinção de me, I and myself, e que em português não conseguimos ter esses conceitos, que é eu, me, eu próprio, é muito confuso a nossa língua. Por exemplo, grief e mourning, são dois termos distintos do luto, e em Portugal só há luto, ou seja, nós estamos limitados entre civilizações até e pela própria linguagem, a própria linguagem já é limitante porque tem um número contado de palavras e não temos palavras para tudo. Isto dificulta às vezes também compreendermos uma série de determinados conceitos. Então, quando falamos de self, nos países estamos a falar de uma coisa, em Portugal estamos a falar de outra, noutros países, eu vou falar aqui como vemos em Portugal. Então, se eu começar a ver o self como sendo esta ligação ao todo, se eu começar a ver o self como esta ligação ao todo, e o amor próprio, a autoconfiança ser tudo inner, um trabalho interno, meu, pessoal, então eu começo outra vez a ver isto como via quando era bebê, que era, então se calhar estamos mesmo ligados a um todo. E como é que estamos ligados ao todo? Nós temos dois tipos de empatia. Nós nascemos com empatia emocional, um bebê, por exemplo, vê outro chorar e chora também, chama-se empatia emocional. Olha, o Pedro está triste, eu começo a ficar triste, tu estás feliz, eu começo a ficar feliz. É empatia emocional, já vimos equipados de série com isso, né? Não é um extra, uma coisa que todos os bebés já trazem, todo ser humano já traz, e depois mais tarde desenvolvemos uma coisa chamada empatia cognitiva. A empatia cognitiva, que é desenvolvida após a adolescência, porque era uma parte do cérebro, não querendo ser muito técnico, que só acaba de amadurecer aos 23 anos de idade. E essa empatia,
que é o que o mais comum dos mortais chama de empatia, que é a empatia cognitiva, que é eu saber-me colocar no lugar do outro. Isso só acontece na fase já adulta, quase adulta. Portanto, exigir uma criança para se colocar no lugar do outro é simplesmente um disparate, porque eles não têm os mecanismos internos desenvolvidos e amadurecidos, não têm aquela parte do cérebro que consegue fazer esse movimento. Então, a empatia emocional, que é aquela que nós nascemos, é a ligação a todos. Nós já vimos equipados assim, mas depois treinam-nos para nós não fazermos isso. Estás a chorar porquê? Então, ele está triste, mas tu não estás. Então eu não sei o quê. Ou seja, a civilização rouba-nos, porque é isto que acontece, vou usar um termo, se calhar provocatório, rouba-nos a ligação ao todo. E pior, quando nos roubam a ligação ao todo, para eu suportar que não estou ligado ao todo, há sempre uma certa dissociação de mim próprio. Porque eu, quando sou eu, na minha essência, eu estou ligado a tudo. Então, se não estou ligado a todos, também não consigo estar ligado a mim. Então, desligo-me um bocado, chama-se um processo dissociativo, e quanto mais traumas pela aprendizagem eu vou sofrendo, mais dissociado de mim eu estou, e então torna a experiência humana mais complexa, ainda mais subjetiva, porque cada pessoa é à sua maneira. Isto para quer dizer o quê? Que roubam-nos a ideia, porque é isto mesmo, a sociedade rouba-nos a ideia, de que estamos todos ligados e que, olha, há espiritualidade e há ciência. Não há, é tudo a mesma coisa. Hugo, eu queria falar um pouco sobre a neurociência, assim, de que forma, o que é a neurociência e de que forma ela pode aproximar esses dois mundos? Ora bem, é muito interessante estarmos na neurociência. Eu que venho da parte mais psicanalítica, venho da hipnoterapia, porque é a minha base, a minha maior, vamos lá, competência é a hipnoterapia, é onde eu estudei mais, onde dediquei mais anos da minha vida a estudar. Hipnoterapia, trauma, pronto, estudei psicologia, psicanálise, neurociência e tudo, mas a minha base vem daí. E porque é que é importante para mim, e se calhar para esclarecer, como a hipnose ou a hipnoterapia trabalha em estados ampliados de consciência, conseguimos aceder ao subconsciente da pessoa, à subjetividade humana. Pronto, é uma linguagem mais simbólica, mas conseguimos entrar no mundo verdadeiro da pessoa. Não em todas as construções que ela foi fazendo, mas naquele mundo verdadeiro dela. A neurociência depois o que é que vem mostrar mais tarde? É que nos anos todos em que eu ando a estudar e a ver os processos mentais, como é que a mente funciona e tudo mais, a neurociência vem explicar como é que biologicamente tudo aquilo que nós estudamos da mente está a acontecer no corpo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ver como é que se dá as sinapses, o que é o potencial da ação, e até aí a neurociência, por exemplo, é uma discussão que eu às vezes tenho com alguns, vamos chamar, psicoterapeutas baseados em evidência. Parece que o resto não é baseado em evidência. Logo aí é uma separação tão ridícula que eu não percebo porque é que dizem isso. Mas pronto. Às vezes tenho esta discussão porquê? Porque eles defendem que a neurociência justifica, ou consegue justificar, ou seja, só o que a neurociência justifica é que é ciência. Mas há aqui uma coisa interessante, que é, eu tenho um pensamento, um comportamento, ou até o mexer este dedo numa ação qualquer, e eu consigo medir no cérebro qual é a rede neuronal que faz isso, ou as redes neuronais ativadas por eu ter um pensamento, ou qualquer coisa. E para essa rede neuronal ser ativada, eu tenho que libertar miliamperes nessa eletricidade. Tenho que libertar a eletricidade naquela rede para ser ativada, eu ter um pensamento, um sentimento ou qualquer coisa. E a pergunta é, e porquê é que ativa esta e não outra? Então, essa ativação, que até tem um gráficozinho giro, que chama-se potencial de ação, é quando o meu cérebro dispara eletricidade para uma certa rede neuronal e não para outra. Mas antes do potencial de ação, há atividade. Só que nós não conseguimos medir o quê. E porquê é que não conseguimos medir o quê? A seguir ao potencial de ação, deu-se o potencial de ação, a pessoa teve um pensamento, e nós perguntamos, pensou em quê? E a pessoa diz, e pode-se fazer um mapa. Vai-se fazendo várias perguntas, vários testes, diz assim, olha, cada vez que pensa neste tipo de situação, estas redes são ativadas. Cada vez que pensa nisto, estas redes são ativadas. Cada vez que mexe um dedo, é estas redes aqui que ativam. Cada vez que mexe uma perna, é estas aqui. Porque há feedback da parte da pessoa. O que é que se passou? Olha, passou-se agora o quê? Vê-se no gráfico, né? Foi libertada ali a eletricidade. O que é que aconteceu dentro de si? E então vão mapeando. Agora, antes houve atividade eletromagnética no cérebro, porque depois também há essa diferença.
há uma atividade eletromagnética do cérebro, mas se perguntarmos o que é que se passou antes desse pensamento, a pessoa não sabe, a pessoa só sabe a seguir ao pensamento, então não há feedback. Como não há feedback da pessoa, então tudo o que está antes do potencial de ação, que é subconsciente, são os processos subconscientes, não são validados. Em que sentido? Sabemos que há uma atividade subconsciente, mas como não conseguimos perceber, e aí é que está a individualidade de cada um, como é que aquilo foi ativado, porque esse processo é individual, que é uma realidade individual de cada um, esta parte é desvalorizada. Não é que seja desvalorizada, é como não conseguimos saber o que é, vamos nos concentrar naquilo que sabemos. E então o que é que se faz? Faz-se terapia cognitivo-comportamental depois do potencial da ação. Então eu consigo corrigir comportamentos, consigo corrigir pensamentos, mas não estou a corrigir o que levou ao comportamento ou ao pensamento. E, por exemplo, eu e o Pedro, que somos terapeutas transpessoais e hipnoterapeutas, o que é que fazemos? Nós atuamos no subconsciente, que é eu vou à raiz do comportamento ou da manifestação, eu não atuo, porque do potencial de ação para a frente há psicólogos, psicoterapeutas, excelentes psiquiatras a fazer um trabalho excelente a mudar esses comportamentos. Nós, na terapia transpessoal ou holística, chamem-lhe o que quiserem, nós não atuamos aí, porque já há profissionais excelentes a fazer isso. A nossa praia é outra, é antes do potencial da ação. O nosso método de atuação é antes do potencial da ação. Ou seja, já há tantos bons aqui a mudar isto, deixam estar, continuam, estão a fazer um ótimo trabalho pela humanidade e continuam. Nós vamos trabalhar antes do potencial da ação, porque o que é que nós acreditamos e o que é que nós observamos na nossa prática clínica? Que é, eu altero um comportamento a seguir, e eu vejo isso, de pessoas que vêm dos processos psicoterapêuticos convencionais, o comportamento foi alterado, mas como não alteraram a causa, ela vai se manifestar de outra forma. E às vezes pior do que o comportamento inicial. E a motivação para continuar o comportamento existe, só que a pessoa está continuadamente a suprimi-lo. Pronto, que vai dar asneira. É assim, até tinha um aluno meu que é cirurgião oncológico e até operou a minha mãe, que a minha mãe teve um cancro e foi ele que a operou, e é um excelente médico, e ele dizia-me assim, até um macaco treinado faz uma operação. Isto diz muito, que é, nós treinados fazemos muita coisa, eu se me treinar, consigo mudar o comportamento. Portanto, diz que entre 21 dias a 6 meses, lá está, o que é que a neurociência diz? Entre 21 dias a 6 meses, se eu repetir sempre o mesmo comportamento, torna-se automático. Vou consolidando aquelas redes neuronais, cada vez há mais eletricidade para aquelas redes, as outras entram em amnésia, para não ser muito técnico, e aquela fica um comportamento novo. E eu altero o comportamento, eu sou um macaco treinado, pronto, e consigo fazer aquilo muito bem, consigo representar aquele papel muito bem. Mas depois há dentro de mim algo que alimentava aquilo, como se fosse uma pilha que eu tivesse aqui, a alimentar aquilo, cortaram aquele fio para ali, mas a pilha continua aqui, eu vou mandar para outro comportamento, para aqui, qualquer. Sim. E então, às vezes, bem pior do que aquele que foi corrigido. Podendo dar um caso concreto só para fazer uma imagem disto. Um cliente que apareceu, que era jovem e tinha tido um sonho qualquer erótico e tinha ejaculado durante o sonho e nunca tinha acontecido, e ele ficou com muito nojo daquilo e foi tomar banho e ficou... Ele disse que não sabia explicar o que é que tinha passado dentro dele, a partir desse momento sentiu-se sujo. Não interessa as razões para aqui, não interessa, só para dar um exemplo. E o que é que aconteceu? Ele começou a tomar banhos cada vez mais longos e chegou ao ponto de estar 6 horas no banho. Pronto, já isto chama-se, em psicologia, uma perturbação obsessiva-compulsiva, ou um comportamento obsessivo-compulsivo, ou um transtorno obsessivo-compulsivo. Isto está sempre a mudar, também não sei qual é o termo atual. E o que é que se fez? Na terapia cognitiva ou comportamental, o que é que fizeram com ele? Conseguiram que ele ficasse 15 minutos no banho. É aceitável. No banho 15 minutos, está bom, já não te perturba a tua vida. E então pararam com o treino, pararam o comportamento. E o que é que aconteceu? Quando parou o comportamento, e ele já estava estável, passado 2 semanas, ele começou a ter crise de pânico. Ou seja, eles pararam aquilo, ele gerou outra forma de libertar aquela tensão. Ele estava a libertar, aquela pilha estava a libertar aquela tensão, este trauma aqui, estava a libertar esta tensão com os banhos, pararam os banhos, começou a ter crise de pânico. E vem ao diabo e escolha, não é? Entre banhos de 6 horas e ataques de pânico todos os dias, quer dizer, era tudo mau. E quando é que isso se corrige? Quando se corrigiu, o que é que se passou dentro dele, no momento que aquilo aconteceu, o que foi um trauma para ele. E aí é que se corrigiu. Porquê?
Porque também se consegue parar com os ataques de pânico, e a seguir vem o quê? Não é? O que é que vem a seguir? E muitas vezes vão ser medicados por os ataques de pânico e estamos mais uma vez a suprimir qualquer coisa. E fica lá sempre essa informação que vai-se tentar manifestar de alguma maneira, e às vezes com comportamentos destrutivos, às vezes com até ideação suicida. Portanto, modificar um comportamento é bom e útil porque a pessoa está desorganizada, mas tem que se perceber que antes há algo a motivar esse comportamento. E esse antes é nos primeiros 7 anos de vida. E que é outra coisa que custa a aceitar um bocado alguns cientistas. Muitos cientistas já veem isto com naturalidade. Nos primeiros 7 anos de vida, nós, o ser humano, funciona em teta, que é se fosse um hipnoterapeuta sabia o que é que eu estava a falar. Nós temos ondas cerebrais, temos estados de consciência, e teta é um estado profundo, um sono hipnótico, vamos lhe chamar assim profundo, nós chamamos de sonambúlico. As crianças acordadas, até aos 7 anos de idade mais ou menos, funcionam em teta. O que é teta? É subconsciente. Estão a gravar toda a informação, estão a absorver tudo, a gravar. Então, quando gravam toda essa informação, então depois surge a consciência. Porquê é que a consciência surge depois? Isto está bem feito. Está mal feito no sentido... Está mal feito, nós não conseguimos perceber ainda essa dimensão, mas quando eu digo que está mal feito é assim. Não é se calhar justo, eu como adulto olhar para isto e ver como é que uma criança está a absorver tudo em bruto, que vai condicionar toda a sua vida quando ela não tem capacidade de pensar sobre aquilo que está interiorizado. Acaba por ser aqui uma certa injustiça na visão do adulto. Isto está a ter uma explicação qualquer que nós ainda não sabemos. Se não te importas, gostava de acrescentar para ouvir a tua opinião sobre isto, que é, tu falaste aí do atuar antes, terapeutas transpessoais e hipnoterapeutas que atuam naquilo que é o subconsciente e o antes do potencial de ação e do comportamento. Agora vamos acrescentar mais aí a alma, a essência, que está até antes desse subconsciente, levando à seguinte consideração. Imagina que quando a criança reage negativamente a um determinado acontecimento, que supostamente, ficou um trauma, ficou um registro que depois vai dar um comportamento mais tarde. E isso nós sabemos que obviamente está ali a origem daquele comportamento que fica gravado no subconsciente. Então e se a forma como ela reage negativamente, porque há pessoas que perante os mesmos acontecimentos ficam traumatizadas e outras não. Exatamente. Não percebemos porquê, não é? Então e se a essência da pessoa ressoasse mais negativamente com esta do que com aquela, porque tem mais a ver com o tom da alma dela, o tom da essência dela, com a parte espiritual. Ou seja, reportando, daí que eu, como tu sabes, falo da terapia holística, porque gosto de ir mais atrás pensando de que a alma que a pessoa traz já tem influência na forma como ela é ou não traumatizada. Qual é a tua visão desse pré na visão aqui da transpessoal? Lá está, que é o self, não é? Esse pertencimento a um todo, é o subconsciente. Agora, é giro que nós vemos a dialética e como é que os humanos tentam categorizar as coisas. O self é o que chamam eu superior. Só o termo eu superior, que me irritou durante muitos anos, e o Pedro sabe, que era conversa que nós tínhamos muito acerca disso, porque é que eu tenho que ter um eu superior? Vejam bem a terminologia humana. Eu não posso ter o meu eu, não pode ser tão espiritual, tem que ser superior. Para ser espiritual tem que ser superior. Isto é uma coisa tão humana, que é, já me roubaram tanto, que eu já nem acredito que aquele eu que está ligado a todo sou eu, é um eu superior, eu só consigo aceder com essência e sal grosso e sei lá o quê, e banhos e rezas e tudo mais. Há pessoas que acreditam nisso, não é? Mas Hugo, só para quem não sabe o que é assim, o que é o conceito do eu superior? Só para quem não conhecer. É assim, é um conceito ao qual eu tenho alguma resistência, até quando ele surgiu e por quem surgiu. Há uma coisa que a ciência tem boa, que é, quando alguém traz um conceito, a primeira pergunta é, quem é que inventou isto e com que intenção? É um pensamento crítico sobre qualquer ideia. Quem é que inventou isto? Com que intenção é que inventou? Até num tom provocatório eu posso dizer assim, quem é que inventou monogamia? Com que intenção é que foi criado isso? Não é? Quem é que inventou, sei lá, outros conceitos? Quem é que inventou o conceito de Deus? Com que intenção é que inventaram esse conceito? Porque, se formos regredir na história, esses conceitos foram criados pelos homens, foram inventados pelos homens. Então, seja qual for o conceito que existe, foi uma criação. Com que intenção? Foi para dominar? Foi para me sobressair? Não interessa. Mas se formos
atrás. Então o conceito de eu superior surge, das primeiras pessoas a falar nisso até foi a Madame Blavatsky, não sei o nome dela, uma teosófica, muito controversa, que começou a falar um bocado disso, mas depois há uma série de correntes New Age e budistas e tudo mais que também têm ali umas semelhanças com o eu superior. O eu superior é uma parte minha, que não sou eu, quer dizer, sou eu, mas é uma ligação minha a um todo. O Pedro explicava isto de uma maneira, tentou-me explicar de uma maneira que eu compreendesse na altura, porque o Pedro estava-me a tentar converter essa religião do eu superior, que era uma parte humana, ou seja, uma parte da minha alma que não encarnava, não era isso que tu dizias? Pronto. E foi até a melhor explicação que eu consegui encontrar para o conceito. Sim. É como se fosse a nossa alma fosse assim, uma coisa grande, e depois o nosso corpo fosse pequenino, e há uma parte que não incorpora, não fica dentro do humano, fica fora, tipo a alma é XL e o corpo é S, aquilo não cabe, fica fora, e pá, as pessoas compreenderem, melhor dar um exemplo, não é? Essa parte fica fora, seria o eu superior. Eu acho que não há eu superior nem eu inferior. Em primeiro lugar, para haver um eu superior tem que haver um eu inferior. Tem que haver a dualidade, senão também não é válido. Então, como eu não me considero inferior a nada, nem considero que eu tenha uma parte superior a nada, só há o eu. E eu é isto o self, a ligação a todo. Portanto, esse conceito de eu superior, eu não gosto de falar no eu superior, porque separa o eu do outro. E não há essa separação. Portanto, eu não uso muito esse termo, quer dizer, uso nas aulas para explicar o conceito aos alunos, mas sempre desmistificando esta parte, eu sei que há, e também há um termo que utilizaste agora, holístico, que eu acho piada, porque a terapia holística foi muito ligada à terapia espiritual. A terapia holística não é a terapia espiritual. A terapia holística é quando se junta todas as áreas do saber. É holística, junta todas as áreas do saber. Um médico a trabalhar com um psicólogo, a trabalhar com um hipnoterapeuta, a trabalhar com um terapeuta de Reiki e a trabalhar com um massagista, isto chama-se um processo terapêutico holístico. Isto é que é holístico. Várias áreas do saber a atuar em conjunto para a melhoria de um ser humano. Deixa-me só dizer uma coisa. Não, mas eu relativamente ao que estavas a dizer, está certo o termo, que é terapia holística, é muito o que nós usamos, mas até esse termo está mal emprego, porque terapia holística é tudo. E graças a, eu não digo Deus, não é que eu não acredito em Deus, ou não acredito, mas para não estar aqui também, mas graças a, vamos utilizar o termo, graças a Deus, que hoje dizem sim, mas o termo também é giro, medicina holística. Não é terapia, tem que haver ali uma parte que é a parte médica científica. Mas a terapia holística, só para acabar aqui este remate, não é nada mais nada menos do que juntarmos várias áreas do saber para ajudar um ser humano, e é como deve ser. Pronto, desculpa lá esta introdução. Não, mas eu concordo, até porque está aí a dizer que em 1967 o modelo, não me lembro agora o nome, mas é George qualquer coisa, para não estar aqui a induzir em erro o segundo nome dele, que ele criou este modelo onde dizia, ele era médico, onde dizia que a medicina tinha que englobar o modelo social e psicológico ao modelo biológico, que era uma coisa também já, eram 3 pilares que ele criou na altura. Depois, mais tarde, vem então o modelo espiritual, que é uma coisa que nós agregamos. E claro que o holístico quer dizer o whole, que é olhar a todas as variáveis daquilo que pode ter um impacto no ser humano. Há muitos médicos que obviamente falam disso. Agora, sabes como é que é esta questão dos termos? As pessoas usam holístico, terapeuta holística é a terapeuta energética, não é? Em vez de ser a terapeuta... Pronto, e nós adotamos os termos da maneira como a sociedade os construiu, mas eu concordo 100% com isso e acho que quanto mais for multidisciplinar o tratamento ao ser humano, e melhor. Tu sabes quantas pessoas já mandaste para o médico? Quantas pessoas já mandaste para a fisioterapia? Ou seja, a nossa terapia funciona muito bem, mas funciona melhor quando ajudado por outros. Claro, sim. Para um naturopata ou até para o psiquiatra, como quem diz, não, tu precisas mesmo de ir te internar ou uma coisa assim, porque acontece, não é? Não, e atenção, a medicação, e já agora que estamos aqui a falar de espiritualidade, e há pessoas mais espirituais que às vezes não gostam de tomar remédios, também não percebo porquê. A medicação às vezes é essencial para estabilizar o ser humano. A medicação impede às vezes, não sempre, mas a maior parte das vezes, que cometam alguma loucura contra eles próprios ou mesmo contra outros. Portanto, a medicação é fundamental numa fase descompensatória de um transtorno qualquer que a pessoa esteja atravessada, de uma perturbação qualquer, é fundamental para estabilizar neuroquimicamente aquela pessoa. Mas pronto, também qualquer medicação é alquimia, portanto eles estão a tentar acertar com a medicação para esta pessoa, porque o ser humano tem aqui uma coisa chamada barreira hematoencefálica,
e nem toda a medicação consegue atingir o cérebro. E mesmo da consegue atingir o cérebro, é diferente de pessoa para pessoa. Uns têm um efeito, outros têm outro, por causa dessa questão da barreira hematoencefálica. E até depois da própria organização do cérebro de cada ser humano. Mas é sempre bom tirar esse mito da medicação, para quem quer que nos esteja a ouvir, porque a medicação é essencial para a estabilização. Agora, a medicação cura? Não. E os próprios psiquiatras dizem, não, isto não vai curar nada, isto vai ajudá-lo. Epá, o que é que nós esperamos? Daqui a 6 meses, que é normalmente o prazo que eles passam a medicação, a sua química esteja equilibrada e você volta ao seu estado normal. Agora, não fez terapia. Ou seja, o que o levou à descompensação não foi tratado. Pronto. E é por isso que tem que haver, tanto que o psiquiatra normalmente manda para a psicologia, não é? Porque tem que haver esta combinação. E quanto mais combinação houver, melhor. E eu e o Pedro trabalhámos um tempo juntos, demos aulas juntos, fizemos muitas experiências juntos e observámos coisas fantásticas, mas mesmo as coisas fantásticas que observámos, desde pessoas a ficarem sem fibromialgia, pessoas a ficarem sem asma. Sem asma, assim. Ainda agora lá numa turma de uma demonstração, uma senhora que tinha asma há 40 anos, no final da demonstração nunca mais teve asma, até hoje, já vai 2 anos. Uma aluna e agora nossa também tive uma que tinha montes de níveis, marcadores tumorais e não sei o quê, supostamente tinha marcado os exames, supostamente não, fez exames no IPO, também com uma terapia e tal, uma regressão, e também com a mudança, porque ela depois da regressão percebeu o que é que estava a fazer mal e começou adotou logo uma postura completamente diferente. Agora chegou lá e não tinha nada, desapareceu tudo. Sim, isso fez. Olha, voltando aqui àquele exemplo, é mais um caso em não sei quantos que nós temos vivido, não é? Voltando aqui àquele exemplo que eu dei ao início da Floresta Pando e do 99,9% dos nossos genes, hoje fala-se muito de epigenética. E o que é epigenética? Epigenética é epi em cima de genética do gene, não é? Epigenética é algo em cima do gene, é um interruptor. Nós temos os genes e nós temos milhões de genes, não é? E porquê é que alguns genes são ativos e outros não estão ativos? Uns causam uma doença e outros não causam uma doença. Então começou-se a estudar o que é que ligava aos genes, o que é que fazia on-off nesses genes. Então é epigenética. E o que é epigenética? É como se fosse um interruptor que os genes têm, vou dar assim para as pessoas compreenderem melhor, não vou entrar em termos muito complexos, é como se fosse um interruptor que há em cima do gene, que é ligado ou desligado pelos estados emocionais. Ou seja, eu manifesto uma doença epigeneticamente, ativo aquele gene. Agora, se eu emocionalmente mudar, desligo novamente, é o que se diz em psicossomático, aquele gene e a doença regride ou desaparece, não é? E então a psicossomática, que é uma área que estuda a somatização dos estados emocionais no corpo, e cada vez mais se vê isso, e o que é que se sabe? 1% das doenças do mundo são genéticas, menos de 1%, mas vamos dizer 1%. Quer dizer que 99% das doenças não são genéticas, então não podemos atribuir à genética as doenças, sendo 1%. Portanto, em cada 100 pessoas doentes, há uma que tem uma doença genética, e 99 tem outro tipo de doenças. Claro que nem tudo é doenças emocionais, mas a grande maioria é. Então quando fazemos terapia... Os estados emocionais podem agravar ou desagravar uma condição, seja ela qual for. Óbvio, não é? Se uma pessoa for fazer, por exemplo, quimioterapia, e se acreditar nesse modelo de tratamento e for fazê-lo e seguir para a frente com esse modelo de tratamento, não é? E há muitas pessoas que o fazem, como há pessoas que não fazem, pronto, e estão todos certos, porque a realidade é de cada um, e cada um é que tem o poder de decidir sobre a própria vida. Portanto, quando uma pessoa vai para a quimioterapia com um pensamento positivo, com uma boa energia, aí a quimioterapia vai ter muito mais efeito do que aquela pessoa que vai triste, deprimida, com medo de morrer. Com certeza. Então aí a quimioterapia não vai ter tanto efeito. Portanto, o meu estado emocional até influencia a própria terapia. Portanto, é bom que olhemos para o ser humano, não é? Com esta vertente que as minhas emoções vão gerar ou bem-estar ou mal-estar. E o mal-estar pode ser emocional, físico ou espiritual. E o bem-estar igual. E não dá para separar o ser humano. Não dá para dizer o corpo, a mente e o espírito. Há essa separação para explicarmos, não é? Exato. É para explicarmos. Temos o corpo, temos a mente e temos o espírito. Mas é só um mapa mental, porque não há como dividir. Aliás, e tu sabes esta, quando o espírito sai do corpo, o que é que acontece? Habitualmente, não é? Uma felicidade suprema. O corpo falece. Então é assim, não dá para separar. Sim. Não é? E se a mente sair do corpo, se for desconectada, temos morte cerebral. Quer dizer,
Portanto, não dá, qualquer um resulta em morte. Qualquer um resulta em morte. Portanto, é inseparável. E enquanto não virem isto desta forma, então é estarmos a tratar, eu vou tratar o teu espírito. Não vais tratar o espírito. Vais tratar a pessoa, não é? Vais tratar a pessoa. Seja pela vertente espiritual, energética, mental ou biológica, estás a tratar a pessoa. Porque um osteopata, um fisioterapeuta, um fisiatra, daqueles quiropratas, não interessa qual for a área que estás a atuar no corpo, está-se a manifestar na mente e no espírito, obrigatoriamente, porque aquilo não dá para dividir. Um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, um terapeuta transpessoal, um hipnoterapeuta, que estão a atuar na mente, está-se a refletir no corpo, obrigatoriamente, e no espírito. Um indivíduo assim mais espiritual, que atua mais na parte espiritual, um mentor espiritual, seja lá o que for, que ajuda a pessoa espiritualmente, seja lá o que for, o que isso signifique, em que vertente seja, tem que se manifestar na mente e no corpo. E vê-se, às vezes, até tive situações próximas de pessoas que fazem um tratamento qualquer espiritual e estavam numa pressão enorme, uma grande depressão e com ataques de ansiedade, e a seguir ao tratamento espiritual ficaram bem. Então, agora é assim, eram os espíritos. Não eram. Foi o tratamento que fizeram no espírito que se refletiu no corpo e na mente. Então, pronto. Então, o que a ciência ganha quando ela se abre para o espiritual e o que a espiritualidade ganha quando se abre para a ciência? A letra nada, porque fazem parte um do outro. Mas quanto mais... Agora estava em Oxford numa conferência de trauma, estava lá um cientista que eu gosto muito, que é o Dan Siegel, e ele também dizia isso, que é... não existe diferença entre ciência e espiritualidade. Não existe essa diferença. Nós temos que perceber que somos partes de um todo e contribuímos para um todo. E não só que somos partes integrantes, que não há diferença entre nós. Não é essa diferença do ADN que faz essa diferença toda. É bom para mim, para eu me organizar mentalmente, eu sou diferente do Pedro. E sou, ele tem muitas diferenças físicas, tem diferenças emocionais e psicológicas, e até me mete medo o outro. Porque se for muito idêntico a mim, quase que me absorve. Então tem que haver uma distância. Está tudo certo, está estudado, está tudo certo. Mas se eu compreender que esta diferença, somos todos manifestações diferentes da mesma raiz, se calhar, olha, não havia tantas guerras, se calhar não havia distinções entre raças, se calhar não havia distinções entre classes, porque somos todos manifestações diferentes da mesma raiz. E se calhar com este olhar, que é espiritual e é ciência, é que também vamos conseguir de alguma forma contribuir para que isto avance de alguma maneira para uma série de conflitos, sejam eles económicos, de guerras, de diferenças sociais, seja do que for da humanidade. Porque se tu és eu sou tu, e eu te vejo a sofrer, ou vejo que vou-te infligir algo, então estou a fazer mal a mim, porque eu sou tu. É isso. Não é? Então, se não tivermos este pensamento, a experiência humana torna-se mais difícil. Mas eu compreendo, a sociedade rouba-nos muita coisa. A civilização, chamo-lhe de civilização, rouba-nos muita coisa. Começa com os nossos pais, que fazem o melhor que sabem com as ferramentas que têm, depois os professores, os pares, os outros, toda a sociedade, roubam-nos de nós próprios, condicionam-nos. Por exemplo, fala-se muito de abundância. Um tema comum, não é? A abundância. Tens de simbolizar com a tua abundância. Como é que querem que sejam abundantes? Se Deus de pequeninos ouvem frases como o dinheiro não cresce nas árvores, o dinheiro não cai do céu, isso é só para os ricos, contenta-te com o que tens. Uma pessoa estão a programar o subconsciente de uma criancinha. Ela vai a vida toda a acreditar que aquilo é verdade. Então a solução para ela será arranjar um emprego que não lhe paguem muito, porque senão não é merecedora, para fazer a vidinha dela com as condições que ela pode ter, que ela acredita. Então, só nessa parte, por isso é que às vezes as pessoas dizem, fiz um curso de abundância e nada mudou. Claro que nada mudou, porque o teu software não mudou. As tuas crenças centrais, que foram construídas na infância, não mudaram. Não é por fazeres uma meditação, isto agora vai ficar tudo azul. É uma visualização, exatamente, que o comportamento tem que ser adequado. Eu vejo-me daqui a 10 anos milionário. Está bem, mas se tu não consegues sequer ver as oportunidades que os milionários veem, porque eles têm outra visão, alguém chega ao pé de mim e diz-me assim, tem aqui um grande negócio com bitcoins. E eu digo assim, bitcoins não. E há um milionário que conhece aquilo e diz assim, traz cá o mesmo negócio. E ele vai enriquecer e eu não. Porque eu tenho medo, por todas as crenças que eu tenho à minha volta, e ele tem conhecimento, por tudo aquilo que ele também viveu, sabe isto. Ou seja, só esta diferença, como crescemos, faz logo uma diferença social enorme, a nível socioeconómica. Porque eles conseguem ver oportunidades que eu nem as vejo, para mim são ameaças. Portanto, nós
A sociedade rouba-nos muito, os nossos pais, não é que, aliás, eu sou pai e também ando a roubar um bocado de coisas aos meus filhos, como é óbvio. Nós fazemos o que sabemos com as melhores ferramentas que temos. Agora, ninguém chega a adulto livre. Somos super condicionados na sexualidade, na interação, em tudo. Eu tenho consultórios cheios de inibições, que as pessoas não sabem que são inibições sequer. Uma pessoa não sabe. Porque uma pessoa livre, não é uma pessoa livre, uma pessoa sem inibições não é uma pessoa doida. Depravada, dizem logo, é depravado. Não, calma. Querias que as pessoas andassem para aí agora todas nuas. Uma pessoa desinibida é uma pessoa que é livre de fazer o que quer que seja, mas opta por não fazer. Ou por fazer. Isto é uma pessoa livre. É uma pessoa desinibida. Uma pessoa inibida é pessoas que dizem, não faço isso nem morto. Não é? Isto não é para mim, isso é só para aquele tipo de pessoas, às vezes até com termos pejorativos. Só ter uma certa classe de mulheres é que faz isso, ou uma certa classe de homens é que faz isso. E aí nós vemos logo a inibição. Logo, só, até no próprio discurso. Porque uma coisa é dizer assim, não, eu se quiser faço, já. Sou livre e faço. Não sou inibido. Mas não quero. Porque se eu quiser faço. Agora há pessoas que não conseguem fazer. Então tudo o que eu não consiga fazer na minha vida, não consigo fazer um investimento. Não consigo comprar uma casa. Mas não é por falta de dinheiro, é com medo do futuro, não é? Não consigo ir correr. Não consigo andar sozinho à noite. Não consigo, que é tudo crenças, não é? Não consigo fazer não sei o que sexual. Não consigo fazer não sei o que social. Não consigo fazer... Então estou inibido. Eu sei que tenho que perguntar quem é que me fez acreditar nisto? E mais grave, porque é que eu, apesar de todo o conhecimento que tenho, ainda continuo a acreditar nisto? Portanto, a civilização rouba-nos muito, a civilização rouba-nos a nossa identidade e nós vamos construindo aqui umas peças ao longo da nossa existência para nos tentar manter coesos e sobreviver a isto. Pronto, depois no fim havemos de ir para outro lado qualquer corrigir isso. Bom, vamos ter que terminar, Beatriz. Sim, e como é que você vê, só para a gente amarrar e fechar essa ideia, o futuro aí daqui para frente, nesse diálogo desses dois universos que você já explicou que é tudo uma coisa só? Sim. Então, eu acho que o futuro é mesmo esse, é cada vez mais as pessoas compreenderem que não há essa diferença, cada vez mais os cientistas irem nesse sentido, provarem que não há essa diferença e tomar aqui, porque vamos ser menos condicionados, vamos ser menos domesticados pela civilização. Claro que tem que haver regras sociais para nós conseguirmos conviver uns com os outros, não, isto era uma selvageria, não é? Porque se eu só for movido pelas minhas pulsões, não é? Apetece-me bater neste indivíduo, eu bato, não é? É uma pulsão humana e está certa, mas depois há uma contenção, pronto, que é normal, pela regra social. Se não houvesse essas regras, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Agora, não precisamos ser, não é preciso sermos castrados. Então, para não haver essa castração, porque cada vez que me castram, que me condicionam, que eu afasto de mim próprio. Se eu nasço ligado a todos e com esta convicção universal, e vê-se os bebés não falam e comunicam. Não é? O bebé não fala, mas ele comunica. E ele recebe a comunicação. O adulto não consegue receber a comunicação. Já avariou essa parte do sistema dele, já está desconectada. Porquê? Porque fomos acreditados que isso não é assim. Para um bebé tudo é possível. Para uma criança começa a ser menos possível, o adolescente já acha que nada é possível e o adulto nada é possível, quase. Mas para um bebê não existe limites. Uhum. E depois limitam-nos, não é? Então a ciência tem que fazer exatamente isso, é não pôr limites. É não pôr limites. E tudo são hipóteses. Porque se me disserem assim, eu vi Jesus Cristo, e eu tenho na minha mente, em vez de dizer assim, olha, é falta de medicação ou falta de terapia, eu dizer assim, porque é que tu vês e eu não vejo? Não é? O que é que diferença haverá no teu aparelho psíquico que consegue observar uma coisa que o meu não consegue? Porque é que há fenómenos, não é? Então deixa-me estudar. E isto é que é a ciência. E quando a ciência for aplicada desta forma, que é o princípio da ciência este, quando a ciência for realmente aplicada, porque depois também, lá está, quem é que são os cientistas? São humanos. Todos condicionados também. Portanto, também não é fácil depois combater isto, porque os próprios cientistas, pela realidade deles, condicionam a própria análise dos dados, não é? E vê-se isto, não é? Dois médicos a verem análises iguais, têm opiniões diferentes, um preocupa-se mais com o fígado, o outro mais com o pâncreas, e as mesmas análises, não é? Portanto, quem está a analisar dados na ciência, também, com os filtros todos que tem, por muito que queira ser isento, nunca ninguém é isento. Então,
quanto mais nós formos vendo isto, por isso é que eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito isso, não tem crenças, quer dizer, tem crenças de quem a programou, mas acaba por ser o mais livre, que é, se pensássemos como robôs, isto era mais fácil. Ou seja, o que era pensar como robô? Era tirar as condicionantes todas que nos puseram de nascença. Tudo bem que o robô é programado e também tem o limite, não é? Da atuação. Lá está, tudo o que é feito pelo homem tem que haver uma limitação e está tudo certo. Princípio e fim. Tem que haver sempre uma limitação. Somos balizados. O ser humano não pode ser aquilo que quer. O ser humano pode ser o que quer. Claro que pode ser, e nós vemos casos notáveis no mundo inteiro disso, não é? Pessoas que são fora da curva e chegam lá acima e fazem coisas maravilhosas. Ainda no outro dia vi um tipo saltar de uma montanha que deu não sei quantos mortais no ar e depois abre umas asas, depois voa, depois a terra. E eu digo, meu Deus do céu, como é que os humanos conseguem fazer isto? E há outros que vêm, no dia estava a ver um indivíduo que era sem abrigo, uma reportagem, uma entrevista, sem abrigo, toxicodependente, vivia na rua, passado 10 anos era multimilionário, faturava 40 milhões por ano e vivia na rua, quer dizer, mudou o mindset e tudo mudou. Começou a empreender e sem dinheiro. Ou seja, há estes fenómenos sociais que nós vemos a acontecer que mostram que afinal tudo é possível. Mas nós, com as nossas lentes, ainda vamos acreditando que não, e a ciência, com as suas lentes também, cada vez tem que ter menos e abraçar a espiritualidade e todos estes, e a observação, porque nós vemos estes fora da curva todos, e cada vez há mais, né? Eu há uns anos, o trabalho das 9 às 5 era 9 às 6, não era 9 às 5, 9 às 6 era o sonho de qualquer um. E hoje vejo os miúdos com 20 anos com Ferraris, youtubers, portugueses, miúdos, não foram à escola, não tiraram uma licenciatura. E em vez de condenarem esses miúdos, que eu vejo a condenar, devia ter ido à escola e não sei o que, tiveste sorte. Não, é estudá-los. Uhum. Assim, olha, porque tu estás aí contra o sistema. Uhum. Mas a tua ida contra o sistema teve mais resultado do que aqueles que seguem o sistema. Se calhar é melhor estudar-te a ti do que estudar os que estão na faculdade há 20 anos e financeiramente não conseguem ultrapassar essas barreiras. Sim. Estou a falar só financeiro, claro, pois há uma série de outras coisas e o conhecimento. Não estou a falar de conhecimento, porque o conhecimento é importante. Mas não estou a falar disso, estou a falar no percurso de cada pessoa, há uns fora da curva e agora, os fora da curva são a exceção. E essas têm que começar a ser regra. Porque o ser humano não tem limites. A ciência não tem limites. Só tem os limites que nós colocamos nela. Portanto, como eu vejo o futuro é tirar os limites. Boa. Hugo, muito obrigada pela sua presença, por ter ajudado a aproximar esses dois mundos, né? E está aqui com a gente hoje no nosso podcast. Muito obrigado eu pelo convite. É isso mesmo, obrigado, que és uma pessoa que eu, não é por estar aqui, mas admiro-te muito, foi a pessoa que me ensinou a primeira hipnoterapia, primeiro curso de hipnoterapia, onde depois entramos logo num despique psicológico e ideológico, e passados 6 meses estávamos a dar formação os dois, cada um com a sua vertente, e acho que as nossas duas áreas de pensamento são muito importantes. Admiro-te muito, és um excelente amigo também, é preciso dizer, falo com o Hugo todas as semanas e por isso muito obrigado por estares aqui hoje. E obrigado eu, e é mútuo, eu cada vez falo do Pedro, é o meu melhor amigo e meu companheiro de formação também, tanto que temos empresas, não é? Há muitos que dizem assim, mas as empresas são concorrentes. Não, somos amigos, trabalhamos em conjunto. Sim. Na verdade, se nos ouvirem os dois a falar como viram hoje, percebem que há diferenças muito grandes de coisas iguais. Sim, e é isso. Sim. Não, falamos do mesmo. Eu falo por um caminho, eu vou pela A2, ele vai para a A1. Exato. Falamos do mesmo. Estradas diferentes, não é? Exatamente. E fizemos história. Sim. Com as regressões a vidas passadas. Sim. Fomos os primeiros no mundo, é verdade, fomos os primeiros no mundo a mudar as regressões. Sim. Isso é tema para outro podcast. Exatamente, para outro podcast, é isso. Muito obrigado mais uma vez, Hugo. Então vou-me despedir dizendo também o seguinte: se por acaso estás aqui e fizeste um curso comigo e não fizeste o que o Hugo faz, se por acaso estás aqui e fizeste um curso com o Hugo e não fizeste comigo faz, porque acredita que, e se não fizeste com nenhum dos dois, shame on you, está na altura de fazeres. Exatamente. Porque nós, apaixonadamente, tudo o que nós dizemos nas nossas aulas é genuinamente o que acreditamos, porque eu sei que ele é verdadeiro e também sei que eu faço a verdade daquilo que nós ensinamos, e por isso acho que estamos a enriquecer o mundo. Estou muito contente que ele o faça desta forma, estou muito contente que eu faça de forma diferente, e com isto me despeço. Até ao próximo episódio, agradecendo mais uma vez ao convidado e à minha co-host Beatriz. Obrigado. Até o próximo domingo, às 22 horas, com mais um Entre Mundos Podcast.